Olá, candidato, candidata, estamos no nosso módulo 40 e vamos falar de um tema que eu vejo acontecer em muito, não é? Brigando comigo mesmo. Não aceito o resultado das provas. Então, muitos chegam assim, batendo na mesa e dizendo: não aceito a prova, eu sabia aquelas questões, como é que eu pude errar aquela questão? Muitos candidatos se queixam e ficam muito bravos e brigam consigo mesmo, como que puderam passar o gabarito e naquela hora ali tensa, de últimos minutos, na pressa muitas vezes, ou num tempo mal calculado e mal distribuído, você acaba fazendo isso, né? Passando questões que você até acertou no seu caderno e quando passa, fugiu ali um pouco a atenção. Então, muitos candidatos brigam consigo mesmos, até porque percebem que sabem a matéria, sabem o conteúdo, têm condições de responder isso fora dali. Então, veja bem, ele entra numa briga tremenda. Você pode estar vivendo esse tipo de situação, porque a sua briga em razão da nota de corte. Puxa, mas eu podia ter atingido uma nota melhor, eu já venho estudando há um certo tempo, esse tipo de questão é uma questão simples. O candidato que fica a todo momento buscando ali elementos para mostrar que ele foi deficitário, qual a consequência disso? Pensa um pouquinho, pensa você agora. Que bem você estaria se fazendo ao brigar com você. Você pode fazer uma crítica, isso até positivo e construtivo, sem dúvida. Então, fazer uma autocrítica é o caso de você ponderar em que você pode melhorar, aperfeiçoar. Por exemplo, eu até falei aí do tempo. Muitas vezes o candidato fez uma prova, fez essa prova inteira e não conseguiu finalizar, né? Ou ele não conseguiu, muitas vezes, passar todo o gabarito, ou ele passa, né? Ele despreza, ele não dá tanto valor a passar ali as questões, né? E nessa hora ele perde. Então ele fez uma boa prova, ele estava tranquilo, mas a forma de passar os seus resultados para o gabarito é que se ficaram prejudicados aí. Então, veja bem, eu gosto de sugerir, eu vou te dar uma dica. Faça sempre um grupo de questões menores. Você pode fazer, por exemplo, 10 em 10 questões. Então, você faz 10 questões, após essas 10 questões, todas elas feitas, nenhuma você deixa em branco, você passa para o gabarito essas 10 questões. Com toda a tranquilidade, marcando para verificar, não é isso? Você já vai ter cumprido aquelas 10 questões do seu gabarito. Nesse tempo, você já fez um pequeno intervalo até para a sua mente. A sua mente também tem um desgaste, né? O nosso intelecto, ele se cansa também. Nós temos um tipo de fadiga, a fadiga física, que é essa que depois de 4, 5 horas de prova você se sente cansado. Afora as horas antes de uma prova que você vai com antecedência, até você chegar na sua casa após a prova. Então você fica aquele dia todo comprometido, né? Envolvido com esse trabalho, que é o trabalho que faz parte do seu processo de aprovação e que os dias de prova são oportunidades. Então, esse dia de oportunidade, o dia da prova é o dia da sua oportunidade. É o dia da sua oportunidade de ascensão profissional, de colocação profissional, de posição social, que o concurso promove a você, não é? Ele vai te dar aquilo que você busca. E para isso você precisa ir fazer as provas. Então, veja bem, quando você está nesse dia tão importante, você precisa saber gerenciar para não ter
esse tipo de fadiga mental do qual eu me refiro. Então, se você se preparou bem, dormiu bem a noite anterior, é claro que você vai disponível, porque é o seu dia da oportunidade. Agora, veja bem, a cada 10 questões, voltando lá à dica, a cada 10 questões que você vai fazendo, você oferece uma atenção concentrada para aquelas questões. Quando você para esses poucos minutos de você, muitas vezes, comer uma fruta que você levou ou tomar uma aguinha, você já fez uma pausa. Então, para o seu cérebro, isso é muito importante. Ou mesmo fechar um pouco os olhos, ficar onde você está mesmo, não há necessidade de você sair e ir ao toalete, por exemplo, né? Alguns candidatos falam, vou dar uma volta. Não há necessidade, se você não está sentindo isso, né? Agora, depois você retoma com outras 10 questões. E assim sucessivamente. No decorrer da sua prova, ela vai sendo já gerenciada. Quando você fez metade já da prova, se é uma prova de 100 questões e você já fez 50, você já transferiu os seus 50 resultados com muita organização, com muita atenção. Então, veja bem, ao final, nas suas últimas 10 questões, você já teria praticamente a tua prova toda ali organizada e o seu tempo todo dimensionado. Essa é uma forma que vem trazendo resultados, porque eu venho pesquisando isso, ou seja, trabalhando com o universo do candidato, acompanhando, né, acompanhando esses profissionais que prestam concurso e que se preparam para suas funções, eu venho observando que isso tem trazido muito benefício, além de diminuir essa fadiga, não é? Esse nível de fadiga que poderia estar ocorrendo. Então, dessa forma, é um exemplo para a gente poder... Agora, o não aceitar o resultado das provas traz para o candidato um nível de angústia. E se ele está num processo de aprovação, ele vai precisar dessas condições emocionais para ele se manter em alta, para ele se manter motivado e interessado no seu trabalho. Porque, veja bem, você teve um dia de oportunidade e você já tem muitas vezes em mira uma outra prova. Você não tem muito tempo para ficar se lamentando de um resultado de prova que não te satisfez. Porque você tem já um outro objetivo à frente, ou seja, você já tem um novo dia de oportunidade que trará para você essa possibilidade. Você queima essa possibilidade aqui futura, desse seu breve futuro, quando você se transforma em alguém melancólico, alguém cruel consigo mesmo, que faz uma série de críticas e cujas críticas não seriam frutíferas. Então, volto a dizer, ter uma análise crítica do seu desempenho é necessário. Você pode fazer assim, puxa, aquele tema eu não sabia, aquele assunto eu não soube distribuir bem meu tempo. Isto significa trabalhar em performance. Porque a diferença que nós temos de você simplesmente desempenhar na prova é nós pensarmos na sua performance como um todo. A performance ela vai sendo adquirida no decorrer do seu processo de aprovação. Então, veja bem, quando você age, quando o seu comportamento diante desse dia de oportunidade, que é o dia da prova, se você está ali, né, pleno, né, contando com todos os seus recursos pessoais, os seus recursos técnicos, com todas as suas condições ali, bem para fazer aquela prova, é importante que você vá graduando e nivelando a ponto de ir ampliando o que seria adquirir performance. Ou seja, ninguém adquire uma boa performance se não houver um estado, um modo de ser, de onde ela parte
e de onde ela pode ir chegando, ou seja, o seu nível de qualidade vai ampliando, vai aumentando. Isso significa aprimoramento. Ninguém se aprimora se não houver um nível de dedicação. Então, o brigar consigo mesmo traz um nível de exigência e de crítica, e eu diria até de falta de humildade. Então, a falta de humildade e o orgulho de si mesmo acabam atrapalhando tais candidatos. Você até pode estar vivendo esse momento de brigar consigo mesmo por não aceitar que você não ganha todas. Então, veja bem, na vida a gente não ganha todas as oportunidades, né? Nós ganhamos algumas oportunidades. E, decorrente desses ganhos, nós podemos produzir novos ganhos. Então, atente-se para o fato de ser humano, de ser uma pessoa humana que está se aprimorando e desenvolvendo a sua performance, ou seja, ampliando as suas habilidades e a sua capacidade. Então, pense nisso e passe a aceitar as condições pelas quais você vem se pautando para oferecer o que você tem de melhor. Mas lembre-se que você só consegue ser esse profissional de excelência com equilíbrio e sendo sempre uma melhor pessoa. Até mais.